Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa noite. Obrigado, podemos estar junto com os irmãos, podemos desfrutar da Tua palavra. Continua falando a nós, nos dando vida, nos dando arrependimento, nos trazendo mais luz, nos fortalecendo, nos encorajando. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor, cada irmão e irmã aqui presente, os irmãos que estão em casa. Ó Senhor Jesus, cuida da cada um da igreja, cada irmão e irmã, nos proteja de todo o mal. Amém. Aleluia. Chegamos na segunda semana do alimento diário que nós estamos vendo, né? Preparados para a vinda secretas do Senhor, né? E essa semana vamos falar sobre arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Louvado seja o Senhor, que o Senhor tem falado conosco, né? O Senhor tem nos encorajado, né, a cumprir a nossa missão, que é pregar o evangelho da graça para aqueles que não conhecem o Senhor, pregar o evangelho do reino, para que todos os filhos de Deus possam crescer e amadurecer. Nessa semana, né, fala muito sobre João Batista, e todos nós sabemos bem da história de João Batista, mas o nosso encargo nessa noite é nós aproveitarmos essa oportunidade de aplicarmos, né, tudo aquilo que passou na vida de João Batista, também aplicar de uma maneira prática na vida de cada um de nós, para que a palavra seja útil, para que a palavra possa nos trazer mais luz, para que nós possamos cada dia ter mais arrependimento, que nós possamos ter mais comunhão com o Senhor. Esses versículos base da mensagem está em Mateus, capítulo 3. Fala, capítulo 3, versículo 1, naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto, na Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque isto é referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saía ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Era por eles batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Louvado seja o Senhor. Nós vemos aqui, né, o encargo, né, que Deus deu para João Batista a sua comissão, que era pregar o arrependimento, né, que estava próximo o reino dos céus. Então, João Batista, ele foi o precursor do Senhor Jesus. Ele preparou o caminho para que a vinda do Senhor Jesus Cristo, né, o Senhor pudesse iniciar o seu ministério, né? E nós vimos aqui que João Batista, né, veio de uma maneira totalmente diferente, né, do costume e da tradição daquela época. João Batista, né, ele era da tribo de Arão, ele poderia ser um sacerdote, ele poderia ministrar no templo, tá certo? Ele poderia se alimentar, né, das comidas que eram oferecidas para Deus, e também tinha uma parte para os sacerdotes que ficava no templo. E aqui fala que ele
vestiu de pelos de camelo e cinta de couro. O sacerdote tinha toda aquela roupa sacerdotal para ele ministrar no templo, né, para fazer as ofertas, os holocaustos, né? Então nós vimos que ele veio totalmente de uma maneira nova. E por causa dessa maneira nova, aquilo que é tradicional, aquilo que é do costume, foi algo terrível. Né? Os fariseus, né? Os sacerdotes, né? Ficaram horrorizados à maneira que ele se vestia. E o que ele se alimentava? De mel silvestre e gafanhoto. Também uma comida totalmente diferente. Então, as roupas eram diferentes do sacerdote, a alimentação era diferente dos sacerdotes, tá certo? E ele não pregava no templo, ele estava pregando no deserto. E ele pregava o arrependimento, estava próximo, o arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, nós vemos aqui que Deus queria fazer uma mudança. Deus queria introduzir algo que é novo. Tudo aquilo que é novo, nós não gostamos. Tudo aquilo que é novo, nós temos a concepção de, primeiramente, rejeitar. Porque o novo muda o nosso pensamento. Por isso que ele pregou que eles precisavam arrepender. O que é arrepender? É mudar totalmente de curso. É mudar de posição. Né? Você está indo nessa direção, você vai vir noutra direção contrária. Então, tudo aquilo que é novo dá um baque na vida das pessoas e na nossa experiência é isso também. Muitas vezes, quando nós ouvimos algo que Deus está fazendo, que é algo novo, nós assustamos. A gente sempre fala, é quando você está indo numa linha reta, está acostumando naquela linha reta. Por exemplo, eu nunca tinha andado na Fernão Dias. É uma pista dupla de Belo Horizonte para São Paulo, né? E eu estava descendo, de Belo Horizonte é descida. E eu estava descendo, né, a 100 e tanto, e a hora que eu cheguei lá embaixo, a curva brusca. Puxa, eu pensei que eu ia tombar, eu virei junto com o carro, assim, ó, virando para ajudar o carro, né? Não adianta nada, tá certo? Foi uma virada brusca. Irmãos, é isso que Deus muitas vezes faz na nossa vida. Para a gente sair do nosso conforto, do nosso costume, da nossa tradição. Né? Por isso que o Senhor falou, né? Ele veio fazer, ele introduziu uma nova era. E João Batista foi incumbido de preparar o caminho do Senhor. Tanto que lá em capítulo 4 de Mateus, versículo 17, né, depois que ele batizou o Senhor Jesus, né, fala, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Começou uma nova era, começou a nova aliança. A velha aliança terminou com João Batista, e agora vem a nova aliança, começa com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, irmão, muitas vezes na nossa vida, Deus quer dar uma mudança, para a gente sair da nossa tradição, do nosso costume. Tá certo? Às vezes nós nos acostumamos, só ficar sentado. Às vezes o irmão pede para a gente levantar, parece que é uma dificuldade. É o costume. Tá certo? Então nós precisamos, né, seguir o novo. E aquilo que é novo mexe com a nossa vida, mexe com o nosso costume. E nós vimos também lá em Lucas, né, sobre a vida de João Batista. Era uma pessoa que o Senhor deu testemunho, né?
que desde o seu nascimento, né, com o seu pai Zacarias e Isabel, ele, né, Zacarias já era de idade, Isabel também já era de idade, não podia ter filho, mas Deus concebeu ele, né, e ele estava no templo, e o anjo Gabriel falou para ele que ele ia ter um filho, e o nome desse filho seria João, e ele ficou mudo, porque ele não creu. Por quê? Porque Deus faz coisas impossíveis. Aquilo que nós não podemos, aquilo que nós não achamos, Deus pode fazer. Mas eu já sou velho, nós sabemos, como Abraão também teve essa experiência, mas Deus concedeu. Porque estava dentro do propósito de Deus, estava dentro da economia de Deus. Louvado seja o Senhor. E todo mundo estava preocupado, né? A hora que ele saiu do templo, ué, cadê Zacarias? O que aconteceu? Aí ele saiu e ele só fazia mímica, ele não falava. Mas ele recebeu a revelação do anjo que iria ser pai. E nós vimos que João era, desde o seu nascimento, era cheio do Espírito Santo. Né? Lá, não vou ler, os irmãos depois possam ler em Lucas 1, por causa do tempo, né? Fala que ele era cheio do Espírito Santo. E quando Maria foi visitar Isabel, né? O João Batista, que estava na barriga da mãe, estremeceu, né? E Isabel falou, né, que Maria era bem-aventurada, porque ela iria introduzir o Filho de Deus, né? Jesus ia nascer de uma mulher. Louvado seja o Senhor. Então nós vimos, João Batista era cheio da presença do Espírito Santo. E ele começou de uma maneira muito forte, né? Contra a tradição, contra a religião, contra as maneiras antigas, introduzindo algo que Deus introduziu, algo novo. Louvado seja o Senhor. Por isso, hoje, irmão, a nossa vida também com Deus, a nossa jornada, a nossa caminhada cristã, né? Quando nós nos convertemos, foi algo maravilhoso, né? Eu me lembro até hoje, né? Dia 12, né, de fevereiro, né, de 1976, quando eu encontrei o Senhor. Né? Eu fui para uma reunião numa garagem, e ali os irmãos pregaram o evangelho para mim. Eu ganhei o Senhor de uma maneira tão forte, eu fiquei tinha uma vigília, e eu já fiquei para vigília. Né? Fui embora para casa às 6 horas da manhã, ficamos a noite inteira orando. E aquilo foi algo forte na minha vida. Aquilo marcou a minha vida, porque foi a minha salvação. E também na vida de cada um dos irmãos que teve essa experiência com o Senhor, foi algo forte. Mas nós não ficamos calados, porque nós ganhamos algo que é novo, algo que é vivo, era o Senhor Jesus. E nós começamos a testemunhar desse Senhor Jesus, né? A pregar esse evangelho, a falar desse Jesus para os meus colegas, para os meus familiares, para os meus colegas de trabalho, né? Eu lembro, né? Eu estava começando a trabalhar, né? Ia no banco, né? E o pai de um irmão trabalhava no caixa do banco e gritava: ó, Senhor Jesus, eu amém, né? E ele achava que a gente ia ficar com vergonha, mas aquilo para nós era uma alegria, né? Poder invocar o nome do Senhor, desfrutar da presença do Senhor. Então, por isso, nós começamos bem, né? Como João Batista começou bem, e ele cumpriu, né, a promessa do Senhor. Né? Ele ia ser aquela voz que clama no deserto, ele ia preparar o caminho do Senhor. E nós também estamos numa jornada até hoje. Alguns com 5 anos, 1 ano, alguns meses, né? Muitos foram batizados, né? Semana passada. Outros se converteram 1 ano, 2, 5, 10, 20. Não importa, nós estamos numa caminhada, numa jornada.
começar bem é importante, importantíssimo, mas nós também precisamos continuar bem, tá certo? E João Batista continuou bem, ele começou a pregar o evangelho do arrependimento dos pecados. Aleluia! Mas João Batista, depois que ele batizou o Senhor Jesus, ele tinha de seguir o Senhor. Porque a hora que ele batizou o Senhor Jesus, né, uma nuvem do céu, apareceu um anjo e ele falou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Se este é o filho amado do Senhor, eu tenho de seguir o Senhor. Mas João Batista, e a própria Bíblia mostra para nós, vamos ler Atos, capítulo 13. Versículo 25. Fala assim: mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar a sandália. Olha só, irmãos. Mas ao completar João a sua carreira, o seu ministério, a sua incumbência, foi quando ele batizou o Senhor Jesus. Né? Quando ele pregou o evangelho do arrependimento dos pecados. Ali ele tinha de seguir o Senhor. Porque ali começava a nova aliança, ali começava a missão, né? O ministério do Senhor Jesus aqui na terra. E ele teria de seguir o Senhor. E nós vimos, né, que depois ele mesmo começou a duvidar, né? Ele mandou os seus discípulos, né? Ele tinha seguidores, pergunta lá para Jesus se ele é aquele que iria de vir ou vai vir outro. Tá vendo? Ele começou a duvidar do Senhor. Tá vendo, irmãos? Começou bem, estava caminhando bem, terminou a sua jornada, segue o Senhor. Ele tinha de seguir o Senhor, mas ele começou a concorrer com o Senhor. E nós sabemos de toda a história que ele foi preso e depois ele foi decapitado. Então, por isso, na nossa vida cristã, irmãos, nós vamos começar bem, nós vamos caminhar bem. Esse caminhar bem, isso não quer dizer que nós não temos dificuldades, nós não temos tribulações, nós não temos aflições, tá certo? Todos nós temos e todos nós passamos por isso. Mas qual que é a nossa base? É o Senhor. É a palavra de Deus. É que nos sustenta, é que nos fortalece para passar todas as situações. Tá certo, irmãos? Então nós temos de continuar bem. Por quê? Nós queremos chegar no fim. Né? Nós queremos ser como Paulo. Nós queremos completar a nossa carreira. E Paulo falou, né? Que o Senhor preparou uma coroa, não somente para ele, mas todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então nós vamos começar bem, nós vamos andar bem, para nós chegarmos bem no final. É nós encontrarmos com o nosso Senhor Jesus. Nós não queremos ser como o povo de Israel, nós não queremos ser como João Batista, né? O povo de Israel caiu todo no deserto, toda a velha, né? Toda a velha geração caiu no deserto, só aqueles que nasceram no deserto, que entraram na boa terra, que entraram no desfrute de Cristo. Louvado seja o Senhor. Às vezes é difícil aceitar o novo, mas aleluia, o novo é Cristo. É quando nós desfrutamos de Cristo, né? Esse Cristo nos renova, nos fortalece e nos encoraja. Como diz lá em Filipenses, capítulo 3.
Versículo 8. Sim, de veras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para conseguir Cristo e ser achado nele, e não tendo justiça própria. Esquece das coisas que para trás ficam. Tantas coisas boas como as negativas, já passou. Nós não podemos viver de passado. Nós vamos viver hoje, o presente, porque nós temos uma meta, que é ganhar a coroa do Senhor, é viver eternamente com Deus, é reinar com Cristo. Por isso precisamos começar bem, precisamos ir na nossa caminhada bem, para que nós também possamos, né, ter um final, né, glorioso, que é ser arrebatado, né, ser o nosso corpo transfigurado. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 10, aliás, versículo 16 e 17, fala assim: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Louvado seja o Senhor. Né? Todo mundo aí já arrumou um vestido ou uma calça, né? Furou. Você vai pôr um remendo, não vai adiantar muito. Tá certo? Porque ó, um pano novo no vestido velho, né? Vai rasgar. Vai partir. Não adianta fazer remendo na nossa vida espiritual. Tá certo? Muitas vezes nós queremos fazer algum remendo, né? Para ver se nós conseguimos caminhar. Não. Se pecou, tem o sangue. Se falhou, temos o perdão. Tá certo? Não importa. Deus nos deu os meios para que nós possamos prosseguir. Arrepende-te e segue o Senhor. Não procura remendo. Não se justifique. Não fica na sua razão. Ah, eu fiz isso porque aconteceu isso e aquilo, né? Ah, aconteceu isso com o irmão, eu fiz isso por causa disso, ou com a irmã. Irmão, não faça remendo. Se arrependa direto, né? Peça perdão ao Senhor, né? Limpa, deixa o Senhor limpar, deixa o Senhor purificar, deixa o Senhor transformar. Vamos nos achegar diante da luz, que é a palavra de Deus. Deus vai brilhar. Você não precisa ter remendo. O remendo é você se justificar diante de Deus. Nós somos pobres. Nós não temos justiça própria. A nossa justiça é o Senhor. Ele é a nossa justiça. Não remenda, irmãos. Por favor, não remenda na sua vida espiritual. Ah, não, eu vou fazer uma coisa boa para tapar o que eu fiz buraco. Irmão, não existe isso na vida cristã. Tá certo? Deus é sim, sim, não, não. Não tem pecadinho, pecadão, grande, pequeno. Pecado é pecado. Só tem uma solução para o pecado, o sangue. Porque ele limpa, ele purifica e ele santifica. Louvado seja o Senhor. Na sua vida, na minha vida, não vamos ter a justiça própria. Não vamos arrumar o remendo para a nossa vida. E olha que ele falou. E não se põe vinho novo em odres velho, do contrário, rompe-se os odres e derrama-se o vinho.
Por quê? O odre novo, no vinho. Você coloca o vinho que você coloca no odre, né? Ele é fermentado. Tá certo? Como ele é novo, como o fermento dele, ele pega e alarga o odre. Aí ele se estica tudo que ele pode. E não arrebenta, porque ele é novo. Ele é suficiente para receber. Tá certo? Então, ele se dilata. Tá certo? Irmão, deixa Deus se dilatar no nosso coração. Não vamos ser restritos, né? Não vamos ser, como diz as pessoas, né? Não vamos ser mesquinhos. Deixa Deus se dilatar no seu coração. Né? Deus abrir o seu coração. Deus renovar a sua mente. Deus dá o arrependimento para você. Até Romanos fala, né, que é pela bondade e a misericórdia de Deus que nos leva ao arrependimento. Nem arrependimento eu consigo ter. É a misericórdia e a bondade de Deus que me leva e leva a cada um de nós a nos arrepender diante do Senhor. Amém? Aí o odre, se você põe o vinho novo no odre velho, ele não tem jeito mais de expandir. Então o que ele vai? Ele vai rachar. Você vai perder a bênção que Deus tem dado para nós? Tanta palavra que Deus tem dado para nós? Tanta revelação que Deus tem dado para nós? Né? Nós somos o pequenino rebanho de Deus. Né? Nós somos a Filadélfia de Deus. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu estou lendo, né, um livro da história da igreja, de Andrew Miller, né? Ele fala sobre a igreja Filadélfia. Ele fala que Deus tem aberto todos os tesouros da palavra profética para a igreja em Filadélfia. Então, Deus tem dado a sua palavra para nós. Deus tem revelado. Eu fico até preocupado, né? A palavra que nós temos ouvido domingo, né? A palavra que o Senhor tem dado nas mensagens do alimento diário, né? Na comunhão dos irmãos. É tanta riqueza, irmãos. Será que essa palavra em nós, nós estamos recebendo como um odre velho? Um dia vai se romper? Ou como um odre novo? Cada dia ela habita em nós. Cada dia ela é depositada em nós. Mas não é só para ficar depósito em nós. Nós também temos que repartir. Nós também temos que dar para os irmãos, dar para as pessoas. Né? Por isso, as experiências que nós temos tido em orar pelas pessoas, em pregar o evangelho, né? Na comunhão é o quê? É o dispensar da palavra viva e real para as pessoas. Como as pessoas têm... Nós tivemos em Tupaciguara, os irmãos, né, de Uberaba, que foram de Uberlândia, de Araguari, né, de Patrocínio, ficou abismado. Falou, nossa, irmãos, a maioria não teve um não. Todos, não, eu preciso de oração. E a gente viu lágrimas, né, dando um endereço para ser visitado. Isso é o quê? É obra do Espírito Santo alcançando as pessoas. É o Evangelho alcançando as pessoas. Porque nós estamos nos tempos finais. Nós estamos nos tempos difíceis. A própria palavra fala que o amor se esfriará. Irmãos, as famílias estão derrotadas. As famílias estão angustiadas. Né? Muita depressão, muita angústia. As famílias, o inimigo tem feito algo terrível nas famílias. E nós somos a esperança dessas pessoas. Nós somos apenas o quê? O canal para que o Senhor possa alcançar essas pessoas, para que o Evangelho possa alcançar as pessoas. Por isso que João Batista falou, né, em João 3,30, convém que eu diminua e que ele cresça.
Isso tem que ser real na nossa vida, né? Mais Cristo em nós, mais a expressão de Cristo em nós, mais a manifestação de Cristo em nós, para que nós possamos romper com a tradição, com os costumes, para que nós possamos valorizar aquilo do que é novo. Louvado seja o Senhor. Vamos ler Isaías. Isaías 42. Isaías 42, versículo 9. Fala assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que suceda, eu vou-las farei ouvir. Irmãos, é maravilhoso a palavra do Senhor. Né, eu fiquei muito tocado, a palavra que o Miguel liberou, não sei, 2 domingos atrás, né? Como nós precisamos aprender a ouvir o Senhor. Eu anotei 3 frases que ele falou. Há 3 tipos de pessoas que ouvem. A primeira, aquela que ouve para servir melhor. A segunda é aquela que serve, mas não tem tempo para ouvir. E a terceiro tipo de pessoa é aquela que não quer ouvir e também não quer servir. Puxa, eu fui diante do Senhor. Senhor, que tipo de pessoa eu sou? E que tipo de pessoa o Senhor quer que nós sejamos? Nós que somos o seu testemunho, nós que somos a sua igreja aqui, nós que somos a igreja do Senhor aqui nessa terra. Qual é a nossa atitude como nós ouvimos a palavra do Senhor? De uma maneira velha ou de uma maneira nova? De uma maneira velha, eu já sei, eu conheço, eu concordo, eu não concordo. Mas de uma maneira nova, o Senhor nos alimenta. Eu gosto desse versículo em Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 53. Encheu-os de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Olha que preciosidade. Se você está cheio, você não está faminto. Tá certo? Como diz lá em Mateus, você não é pobre de espírito. Então você não precisa receber. Você está cheio. Aí ele falou, mas encheu de bens os famintos. É aquele que está aqui, que é pobre no espírito, que é vazio. Deus vai encher. Se você chegar diante do Senhor hoje, Deus vai te encher. Se você ter comunhão hoje com o Senhor, né, não com o velho costume, com a velha maneira, mas simples diante do Senhor, aberto ao Senhor, o Senhor vai falar. E o Senhor vai depositar. Deus vai te saciar a sua fome.
Agora, se você é rico, eu já sei, né? Eu conheço. O Senhor despediu vazios os ricos. Deus não vai te dar nada. Deus não vai te dar nada. Vamos ser simples à palavra de Deus. Vamos ser obedientes à palavra de Deus. Vamos ser simples na nossa comunhão com o Senhor. Deus vai encher. Por que que muitas vezes nós não desfrutamos de uma maneira tão profunda na palavra de Deus? Eu lembro de Samuel, né? Eu sempre gosto de Samuel, porque marcou muito a minha vida na minha juventude, Samuel. Lá em Samuel fala que a palavra era rara. As visões não tinha. Por quê? A palavra era rara e pouca visão, pouca revelação. Estava tudo cheio. Ninguém queria ouvir o Senhor. E a gente vê Samuel, ele não sabia ouvir o Senhor. É ou não é? Quando ele foi oferecido no templo, o Senhor chamou ele e perguntou para ele: Eli, me chamou? Não, não foi eu que te chamei, não. Vai dormir, menino. O Senhor foi a segunda vez. Samuel tinha 12 anos. Chamou ele de novo. O Senhor chamou ele de novo. Ele foi para Eli, menino, moleque, eu não te chamei, não. Foi a terceira vez. Eu não te chamei. Aí, Eli pegou e falou: ó, se te chamar de novo, fala: eis-me aqui, Senhor. Teu servo ouve. E aí o Senhor chamou novamente Samuel. E ele falou: eis aqui o teu servo. Eu te ouço. Tá vendo, irmão? Ninguém sabe. Ninguém nasce aprendendo. A nossa experiência com Deus, nós somos dos irmãos. Nós somos de ajuda dos irmãos, para nos ajudar a encorajar, a nos suprir, aprender a ter comunhão com o Senhor, com a palavra de Deus. Aí ele falou: fala, teu servo ouve. O Senhor depositou. Tá certo? Aí Deus teve um canal para que a palavra de Deus pudesse voltar naquela época. Deus precisa de você hoje. Deus quer usar você como um canal para ajudar os irmãos, para encorajar os irmãos, para levar as pessoas, para cuidar dos irmãos novos. Temos de ajudar eles a aprender a ouvir ao Senhor, a invocar o nome do Senhor, a ter comunhão com o Senhor, a orar e ler a palavra, a desfrutar dos hinos. Irmãos, o que me salvou naquela época, o mundo é mundo em qualquer época. A gente sabe que hoje é mais terrível, mas é qualquer época, atrai. Eu tive várias caídas, mas os irmãos me ajudaram. Os irmãos oraram por mim. Os irmãos me encorajaram. E a palavra me fortaleceu. Que tipo de pessoa você quer ver? Eu quero ouvir para servir melhor a igreja, os irmãos e as pessoas. Que todos nós também possamos ter esse mesmo coração. Para a gente terminar, vamos ler ainda mais um versículo. É Isaías 43.
Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isaías 43, versículo 18 e 19. Todos acharam? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Porque faço coisa nova, que estáis saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Nós, irmãos, não fica lembrando do passado. Ah, aquela maneira era boa. Ah, a maneira... Irmão, esquece. Ah, minha vida era boa, agora está uma tristeza. Esquece as coisas antigas, irmão. Considere isso como refúgio. Isso já passou. Vamos para o presente. Vamos para o novo. Novo é Cristo. Vamos desfrutar Cristo. Por quê? É uma estratégia do inimigo para te prender. No seu passado, nas suas angústias, nas suas depressões, nos seus erros, nas suas falhas, nas nossas fraquezas. Passou, irmão. Quantas coisas eu passei. Quantas coisas minha esposa passou. As filhas. Agora vem os netos, né? A gente pensou que ia ter descanso. O telefone toca, fala, pronto, a Laurinha aprontou alguma coisa. Porque lá em casa é a Laurinha, apronta todo dia. Senhor Jesus, para não se prender ao passado, depender do Senhor, invocar o nome do Senhor. Ó, não lembrei das coisas passadas, não considerais antigas, eis que faço as coisas novas. É novo para você, o Senhor é novo para mim. No seu dia a dia, Deus quer ser novo para você, no seu trabalho, no seu testemunho, na sua vida familiar, na sua vida social. Deus quer ser novo. Deus quer ser a sua expressão, a sua luz, ser o sal dessa terra. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Não percebeis? Por que muitas coisas nós não percebemos? Porque nós não estamos vigilantes, nós não estamos apercebidos, nós não estamos no Espírito. Nós vamos estar no Espírito, aí nós vamos perceber esse caminho novo, essa luz nova. O Senhor vai pôr no deserto, esse mundo está um deserto que nós vivemos. Todo mundo está com sede. Uns estão morrendo. Tá certo? Mas o Senhor abriu um rio para nós. Ele é a nossa fonte para saciar a nossa sede. Ele é a palavra, é o nosso alimento para nos alimentar, para nos fortalecer. Porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Você é escolhido do Senhor. Você está na mão do Senhor. Deixa o Senhor te levar. Se ponha na mão do Senhor, você vai ficar bem cuidado. O melhor que seu pai cuida, mas não tem jeito dele cuidar 24 horas, não é? O filho pode morar na sua casa. Hoje eu não tenho mais, né? Tá tudo fora. O filho está lá na sua casa, à noite, dormindo. Então, sem problema nenhum. Levantou de manhã, vai para a escola. Já não está mais perto dos pais. Você não conhece, às vezes, os colegas.
Às vezes é aula integral, cedo e à tarde. Tá certo? Às vezes o pai vai para trabalhar às 8, só volta às 8 da noite. Só vê o filho, quase que o filho está dormindo, né? Tá certo? Você não consegue. Você precisa depender do Senhor. Coloca o seu filho na mão do Senhor. Né? Deixa o Senhor levar, deixa o Senhor cuidar. Isso eu não estou falando para os pais ser... Deixa, né? O mundo leva, né? Não é assim que eu estou falando, né, irmãos? Nós corrigimos, né? Às vezes vem uma palmadinha, um castiguinho, não faz mal para ninguém, tá certo? Mas é o Senhor que cuida. Se o Senhor não guardar, o que adianta pôr guarda? Não adianta pôr guarda. O Senhor que guarda. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos aprender a lição de João Batista. Nós não queremos começar bem e terminar mal. Nós queremos começar bem, caminhar bem, para a nossa chegada final, nós recebermos a coroa que Deus prometeu a cada um de nós. Amém? Vamos levantar que eu vou orar pelos irmãos e depois nós temos os recados, os avisos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo teu falar nessa noite, pela tua palavra, por cada irmão e irmã aqui presente, os irmãos que estão no Zoom. Senhor, fortalece cada um. Senhor, supre-nos. O Senhor conhece a nossa necessidade, o Senhor conhece as nossas deficiências e as nossas fraquezas. Supre a tua igreja, supre o teu povo. Nós te amamos, Senhor, amamos a cada um dos irmãos. Leva-nos em paz, nos dê um bom descanso. Cuida de cada um, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos casais, dos irmãos novos, dos irmãos que estão enfraquecidos. Nós oramos e abençoamos em teu nome. Vai em paz. Amém.